Pergunta que hoje é o dia. Glória a Deus. Cooperador Márcio, distribui os microfones aí. Acabei de falar que é sem pergunta. Esse aqui é teu. Arigatou. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Amém, querida igreja. Nossos irmãos que estão pela internet também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que nós assim possamos meditar um pouquinho nessa aula. Que graças por ela ter aberto aos gentios as portas da graça, a porta da fé, e a salvação tem chego até nós, graças a Deus. Aleluia. Se não fosse assim, meus irmãos, o que seria de nós? Glória a Deus. Amém, queridos? Irmãos, lição de número 2 vai falar sobre a porta da fé se abre entre os gentios. Aí é interessante que eu vendo essa lição, eu até anotei um trecho aqui para que eu não esquecesse. Houve um momento na história da igreja, houve um momento, aí vocês me dizem se esse momento já passou ou ainda não. Houve um momento na história da igreja que milhares de pessoas, sinceramente religiosas, acreditavam que Deus havia preparado a salvação apenas para elas. Só para aquele grupo de religiosos. Outros grupos não. Por exemplo, antes de eu me converter, não faz tanto tempo assim, não é? E eu lembro que o meu tio, ele falava que era só os crentes da igreja deles lá que ia para o céu. Eu penso em igreja assim. Aí, ó. Então, ou seja, né? Então não foi esse um tempo, é o tempo ainda. Né? Então nós vemos que ainda há pessoas que ela acredita que só as pessoas da religião dela que vai subir. E a pessoa que estiver presa na religião, aí eu lembro disso que um pastor, por sinal um pastor que eu gosto muito dele, ele estava saindo de um shopping e ele viu dois jovens discutindo. Não, porque Deus, ele na minha igreja, ele faz assim, o outro não, porque é na minha igreja que Deus faz, e começaram a discutir acerca de Deus. O pastor chegou no meio dos jovens e ficou ouvindo. Aí o pastor falou: olha, o Deus que eu conheço, e desse jeito não vai estar nem na sua e nem na sua. Não é? Então, ou seja, né, se Deus ele habita nas igrejas, né, onde nós clamamos o nome dele, né, então é aquela questão. Deus, ele age, ele salva pessoas com camisa de manga curta? Não, talvez a senhora não entendeu a pergunta. Deus, ele salva pessoas com camisa de manga curta? Há pessoas com camisa de manga curta? Eu estou de manga comprida, né? Se eu usasse só camiseta, olha lá, aí vai para o inferno, já era. E a outra lá, 2. Ixi, ixi, olha lá. Vai tudo para o inferno, mas aí. Não vai não? Deus vê, não é o que está aqui fora. Pois é. Então é exatamente isso. Tem pessoas que ainda acreditam assim. Não é? Então, ou seja, Deus ele só vai operar, ele só vai trabalhar na vida da pessoa, não é, se ele vê o que a manga comprida, se vê o de manga curta, não. Então, ou seja, meu irmão, então nós vemos, né, que nos tempos de hoje ainda há muitas pessoas religiosas. Né, e o nosso Deus ele não é religioso. Mas quando você está indo para uma igreja e já sabe que aquela doutrina que não pode e continua usando, aí é diferente, né? Como que é? A igreja? A igreja tem uma doutrina, né? Não pode, digamos que não pode de manga... Né? Manga curta. Isso. E aí você fala, não vejo nada disso, vou continuar indo. Mas é a doutrina da igreja que não pode. Devemos respeitar. Se eu quero congregar lá, eu tenho que respeitar a doutrina daquela igreja. Por exemplo, nós não pregamos de bermuda e de camiseta cavada, ou de camiseta, agarradinho, tudo agarradinho. Há outras igrejas que são assim. Então, ou seja, se eu for lá, eu não falo, pastor, você vai para o inferno, fulano, você não pode, fulano, assim. Ou seja, eu saio de lá. Ou a mesma coisa, quem vem para cá, se não se adapta com nossos usos e costumes daqui, que nem é tão assim, não é mais, ou seja, não é, então ela não vai ficar, porque ela vai ficar provocando. Não é? Mas também tem aqueles que vai para a congregação, quando vai, ou mesmo fora mesmo, ele já tem, aquele jeito de se vestir, de andar, porque ele se sente bem. Então, mas se você vai para um lugar que já tem, sabe, está ciente da doutrina,
Por exemplo, eu no Brasil, antes de me converter, eu só andava sem camisa. Quando eu cheguei no Japão, minha esposa falou: Lu, isso não usa aqui, ficar sem camisa no Japão. Ainda por uma ou duas vezes, ainda fui pro shopping sem camisa. Só estava eu peladão. Aí eu comecei a me tocar. Falei: bom, acho que eu tenho que entrar nos costumes do Japão, né? Aí eu uso até camiseta por baixo agora da outra camisa. E eu acho horroroso pessoas sem camisa andando por aí. Quando eu vejo alguém, eu falo: meu Deus, como que pode? Mas enfim, né? Então a questão, né, não é isso, é só não é para nós entrarmos aqui. Então, se você estivesse, olha só, isso está falando daquela época, né? E nós estamos falando de assuntos de hoje, né? Aí o pastor que estava fazendo essa aula, a aula dele, no caso, né, que eu estava lendo e marquei aqui, aí ele fez uma pergunta: se você estivesse naquela época, você também pensaria assim? Meu irmão, se na época de hoje as pessoas estão pensando dessa maneira, né, que a minha igreja vai ser salva, a igreja do outro vai ser salva, a minha igreja é melhor, a do outro é pior, então imagina, né, como vai ser a situação. Então essa é uma pergunta que nos leva ao coração, uma das maiores mudanças já realizada pelo Espírito Santo na história do cristianismo, que o que veremos nessa lição não é apenas uma viagem missionária, né? Às vezes nós falamos assim: nós vamos ver as viagens missionárias que Paulo fez. Não, meu irmão, nós vamos ver o contexto de uma história, né, de uma obra missionária, né, do que o Espírito Santo fez por onde Paulo passou. Isso é uma realidade, né? A obra missionária que o Espírito Santo fez por onde ele passou. Então, ou seja, né, o que nós veremos aqui nessa lição não é apenas uma viagem missionária, é a narrativa de como Deus rompeu barreiras culturais, religiosas, e para mostrar também ao mundo que a sua graça, ela não tem fronteiras. Ou seja, então a graça de Deus, meu irmão, ela veio para todos, né? E nós vamos ver aqui hoje que teve pessoas que não aceitaram a Cristo, como muitos hoje também ainda negam, né? Então nós vemos que Deus, ele vai muito além de religião ou de culturas, né? Então nós vamos ver que o que Deus fez aqui nessa obra. O texto áureo vai dizer para nós: porque o Senhor assim nos mandou e te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins das terras. Atos 13, 47. Esse versículo ele representa um dos momentos mais importantes do livro de Atos, que aqui não estamos apenas diante de uma mudança de estratégia, mas é um propósito, mas é uma confirmação pública de um propósito divino que vinha sendo revelado desde o Antigo Testamento. A salvação de Deus não seria restrita somente a Israel. Embora o plano de Deus era para Israel, mas ela não ia ficar restrita só para Israel. Ela, de alguma maneira, se iria estender até nós, né? Então, ela não ia ficar, chegou a Israel, ia ser só mostrando que a sua graça salvadora não faz distinção entre pessoas, culturas ou nações, mas está disponível a todos os que crerem em Jesus Cristo. O Evangelho avança pela direção do Espírito Santo. Então, olha que interessante. Então, essa graça salvadora, ela não está distinta, como algum diz, para o meu grupo, para a minha igreja. Ou seja, meus irmãos, há pouco tempo atrás, houve uma seita nos Estados Unidos, que eles são meio que refugiados, eles moram no meio do nada, assim, bem isolado. Ninguém pode ir para a cidade a não ser o líder deles lá, que vai para a cidade fazer comprar uma coisa ou outra, mas as crianças, as mulheres, os outros adultos ficam só dentro daquele lugar, para não se misturarem com o mundo. Ou seja, para não se contaminarem, né, com o mundo. Mas o camarada vai lá no mundo, compra as coisas e traz para dentro. Não é? Ele mesmo vai se contaminar e traz para dentro. Ou seja, então não tem lógica, porque ele acredita que o povo dele somente será salvo. Né? Então nós vemos que a salvação, a graça salvadora, então ela não faz a distinção entre o pobre e o rico, né? Entre um país rico, um país mais pobre, ou a cultura de um ou a cultura do outro. Não é? Então, mas todos aqueles que crerem em Jesus, aí sim, o Evangelho avança, né, pela direção do Espírito Santo e enfrenta oposição
mas sempre abre portas da fé para aqueles que creem e que têm coragem de ir também. Não é só crer e não ir, né? Tem muitos assim, que só creem, mas não vai para lugar nenhum também. Então, meu irmão, nós temos que crer e ir, né? Nós temos que ter ação também. Embora a lição da leitura bíblica em classe está em Atos 13, e é bastante interessante, não é só 13, 44 a 52, mas nós vamos ler alguns versículos para o lado aqui depois, no decorrer de Atos aqui, que é bastante interessante. Presbítero Marildo, faz a leitura para nós, querido. Atos capítulo 13, versículo 44 ao 52. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, olha que interessante. Então, nós vemos que o Paulo está dizendo, porque o Senhor assim nos mandou, né, que pus para a luz dos gentios. Ele vai pregar para os gentios. Então, já, né, que vocês não querem, bora pregar para os gentios, e ele pega e vai embora, né? Paulo e Barnabé é base, então. Nós vamos lá, a palavra-chave missão. A palavra-chave missão, ela tem origem do latim mission, que deriva do verbo mittere, que significa enviar, mandar ou despachar alguém com um propósito específico. E nesse contexto bíblico, a missão ela está diretamente relacionada com atos de Deus, né, para essa obra específica. E nós vemos aqui que, embora o termo missão não apareça com frequência nas Escrituras, mas o seu conceito ele permeia por toda a Bíblia. Deus enviou os profetas e enviou seu Filho também. João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí ele continua, Mateus 28, 19 e 20, né? Portanto, ide por todas as nações, batizando, e os irmãos conhecem a história. E aí o 20 vai falar sobre ensinando e guardar todas as coisas, e Atos 13 é o que nós vamos ver aqui da obra missionária. Paulo e Barnabé tornam-se um exemplo claro dessa realidade, a serem separados para pregarem aos gentios. A nossa introdução, o cooperador Márcio, lê para nós, querido. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14, logo após serem separados pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia, da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nesta lição. Irmãos, olha o que diz o versículo. Os irmãos estavam servindo eles ao Senhor e jejuando. E disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo
para a obra que tenho chamado. Sem um planejamento humano, sofisticado, não é porque nós vemos quando há de ser enviado um missionário, há toda uma programação, né, onde que ele vai chegar, quem que vai recebê-lo, aonde que ele vai morar, com quem que vai ficar, como eles vão fazer para fazer um envio de remessa para ele poder sobreviver naquele lugar. Ou seja, há todo um planejamento sofisticado pelas igrejas quando vai se enviar um missionário. E aí é que é interessante que simplesmente o Espírito Santo falou-lhe com os irmãos: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Só isso. O Espírito Santo falou: eles vão lá, já tem pessoa lá para esperar eles, lá na embarcação, já tem alguém com os cavalinhos, com os jumentinhos lá para eles, já tem uma cesta básica pronta lá, uma casinha com geladeira. Não falou nada, né? Até porque não tinha nem geladeira, também ia mentir, né, irmã? Se falasse também. Mas, ou seja, não é? Hoje nós vemos que a preocupação do povo é mais, tá, mas eu vou para lá, mas como que vai ser? Como é a igreja grande, a igreja pequena, tem quantos membros, não tem membro, tem que começar do zero, como que é o negócio, como que funciona, né? Então nós vemos que o Espírito Santo simplesmente disse: aparta-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado, sem planejamento humano sofisticado, sem recursos ilimitados, apenas, e isso é tudo. A gente fala apenas, mas isso é tudo: a obediência. Né? Então, apenas a obediência, né, que eles tiveram de atender o chamado. E o que aconteceria se hoje nós respondêssemos com essa prontidão? Será que nós teríamos coragem? Né? Eu falei que a igreja de hoje aqui, ela tem que ter coragem, né? Tem que estar ali firme, forte, cheio de fé, né? Então nós vemos que o que aconteceria se hoje nós respondêssemos com essa mesma prontidão. Então nessa lição de hoje nós vamos acompanhar a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e veremos o evangelho saindo de Antioquia, que ela vai sair daqui agora, chegando a Chipre, avançando pela Ásia Menor, e descobriremos que a missão de Deus não depende de circunstâncias perfeitas, mas depende de corações obedientes. Meu irmão, quando nós somos obedientes a Deus, o Espírito Santo só falou para eles irem, não é só para separar que tem uma obra na vida deles. Se o Espírito Santo falou, sinal que não vai ter problema nenhum na caminhada, né? Vai dar tudo certinho, tudo 100%. Sim ou não? Deus não falou? Se Deus falou, falou, não vai ter problema nenhum. Pois é, tem muita confusão nessas viagens. O que não faltou foi problema na vida de Paulo e de Barnabé. Meu irmão, é um equívoco nosso de falar: mas se Deus falou, se Deus mandou, né, se Deus disse, não vai dar nada de errado. Meu irmão, às vezes vai dar tudo errado para depois dar tudo certo. Porque nem tudo que está dando certo é certo. Tá? Então, às vezes, nós temos que, para dar certo, tem que dar tudo certo. E, às vezes, nem tudo que está dando certo na vida de muitas pessoas que nós olhamos, às vezes, está dando certo, às vezes é o certo. Às vezes, as coisas começam dando errado em nossas vidas, para depois o Senhor, né, fazer as coisas dar certo. E, assim, nós vemos que o coração obediente, que o Senhor, Ele abre o nosso entendimento para aplicarmos essa verdade em nossa vida e na vida da igreja. Ia perguntar alguma coisa, irmã? Ah, bom. A irmã está obediente, que eu falei sem pergunta, hein? Serva boa e obediente. Vamos lá. Irmão, mas se tiver alguma dúvida, tá, pergunta. Só uma coisa interessante, tem muitas pessoas que vêm debaixo do propósito, vamos supor, para essa nação, por exemplo, para essa igreja, por exemplo, ela vem debaixo do propósito. Ela fala que ela vem na direção de Deus, mas quando começa a surgir as dificuldades, a pessoa ela já começa a querer caminhar com as próprias pernas por causa que ela acha que se está tendo dificuldade, Deus não está no negócio. Tem muita gente assim. E já quer recuar porque não está dando certo, né? A igreja não cresce, a igreja não desenvolve, e começa um monte de coisa. Mas fala que você acabou sobre o É só para falar, não é para perguntar, hein? o discernimento, né? É o discernimento que é o Deus que está nos orientando, nos guiando, nos testando e
e dando para nós, para que nós venhamos a ter um discernimento que é Deus que está ali. Que nem aconteceu lá no meu trabalho. Eu falei, meu Deus, por que eu estou aqui, né, sendo humilhada, passando por tudo isso? Depois que a pessoa chegou para mim e falou assim, eu me arrependo muito. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela. Hoje eu estou falando de Jesus para ela e ela está aceitando. Aí eu vi que é o propósito que Deus me colocou aqui. Porque no caso, ela estava falando aqui, né? A gente tem mania de falar assim, né? Tá dando errado, então não era para mim estar aqui. Tipo isso, né? Uhum. Se tá dando tudo errado, então não é para mim. Não é para mim estar aqui. Então, Mas não é, no final. eu estou falando de Jesus, ela está aceitando. Ela até canta louvor para mim. Eu falei, Aí, tá vendo? Mas é. Irmã, aqui nós vemos que para a gente discernir a voz de Deus é uma questão de comunhão. Às vezes Deus vai trabalhar na vida da senhora, vai colocar a senhora em algum lugar, não é? Ou seja, em qualquer lugar que nós entrarmos, seja dentro de um banco, seja dentro de um supermercado, ou seja, em qualquer lugar que nós formos e tiver alguém para nós falarmos de Jesus, é um lugar que nós falamos de Jesus. porque na Bíblia fala, né? Em todo tempo eu tenho que falar de Jesus. Não é a tempo e fora de tempo. Não é? Agora, no trabalho, meu irmão, qual o trabalho que não tem problema? Tem problema lá, Márcio? É melhor você perguntar quando é que não tem problema. Mas... Pois é. Então, ou seja, então nós vamos ficar desempregados, vai ter mais problema ainda. Não vai ter jeito. Então, ou seja... Só muda de interesse. O problema só vai mudar de endereço. Nós vamos sair de uma fábrica para outra, na outra vai ter problema também. Então, problema em trabalho nós sempre vamos ter. Não é? Agora nós temos que observar, né? De repente Deus está querendo mostrar alguém para nós falarmos de Jesus para ela, para nós nos aproximarmos de uma pessoa também. Não é? Agora, problema no trabalho, irmãos. Né? Sempre que houve trabalho, depois que Adão pecou, o problema surgiu. Então, qualquer lugar que nós formos vai ter. A senhora mora só a senhora e o esposo? A senhora só mora só a senhora e o marido? Não, mora um filho. Mora o filho. Um filho. Mas de vez em quando sai uma picuinha Não, com o meu marido não. pro filho. Ah, Pois é. uma peleja, todo dia. Pois é. A senhora que gerou ele no ventre, a senhora que criou, a senhora que educou. Não é? Ou seja, então é do inimigo, vou tacar ele de casa porque está dando problema. Não é. Então problemas surgem. Nós só temos que procurar o discernimento do Senhor ou buscar de Deus. Não é se Deus de repente está querendo usar a senhora para a vida de alguém ali. Agora, na vida de todos, é com certeza. Nós tivemos a oportunidade de falar de Cristo. Né? E um detalhe aqui. Aqui já aconteceu isso. Em Fucu já aconteceu isso. Acho que em todas as igrejas acontece isso. O marido que vê ele vai confirmar. Marido, não teve gente que chegou em você e falou assim, Deus falou comigo que é para mim sair daqui? Já. Vai sair daqui para onde? Deus estranho, né? Qual é a obra missionária? Qual que é o chamado? Não, os irmãos da internet que estão aí assistindo também. Não é pensar nisso. Ah, Deus falou comigo para sair daqui, mas vai para onde? Qual que é a obra, qual é a obra missionária? Qual que é a chamada? Aqui nós vemos que o Espírito Santo, e servindo eles ao Senhor jejuando, disse, apartai, mas para quem que o Espírito Santo falou apartai, Barnabé, o Espírito Santo falou para alguém. Não falou com Paulo, falou sai daí que eu vou te levar para algum lugar aí, não. Ou seja, meu irmão, então nós vemos, se nós temos pastores, né, se nós estamos aqui servindo a Deus, nós estamos debaixo de uma liderança, como que Deus fala comigo e não fala com o meu pastor? Que eu tenho uma obra que é momento de me sair daqui. Não é como que eu vou chegar, não, Deus falou comigo, é para mim sair, mas vai para onde? Ah, eu vou botar, você vai para outra igreja, mas qual a finalidade da outra igreja? Você vai fazer o que lá? Não, vou congregar lá, mas por quê? Lá também vai ter. Ou seja, meu irmão, esses dias eu falei para uma irmã, todas as igrejas têm problema. A única que não vai ter é a celestial. Não é que se nós formos assim, isso porque Deus vai nos transformar ainda, né? Nós vamos subir com um corpo glorificado. Se não, haveria problema lá também.
Né? Então, ou seja, irmãos, então não adianta falar, Deus falou comigo para eu sair daqui, para ir para aquela igreja. A não ser, meu irmão, se está uma bagunça lá e não tem direção e ninguém está. Ou seja, é uma outra situação. Né? É coisa de conversar, ver o que está acontecendo, mas aí é uma outra conversa. Mas simplesmente, igual eu vejo que pessoas falaram comigo, falou comigo que é para mim sair daqui, Deus falou que é para mim sair. Mas vai fazer obra onde, irmão? Né? Mas vamos lá, vamos caminhar, Aconteceu muito, no sentido de falar, Deus mandou ir para aquela igreja ali, né? Mas com que intuito? Com que finalidade? Pois é, qual é a missão lá, né? E a maioria das pessoas que estão na igreja, na verdade aqui não faz nada, vai para outra igreja para não fazer nada também. Agora, qual é o intuito de... Vai lá atrapalhar os irmãos também, né? Vai saber, né? Normalmente, suponhamos, marido, Deus falou comigo que é para mim ir lá para a igreja do Poço de Jacó lá. Não é porque onde a irmã congrega, né? Aí eu vou chegar lá, aí vai passar um tempo, na minha igreja lá o marido fazia assim. Na minha igreja lá fazia assim. E por que saiu de lá então? Não é? Então, ou seja, meu irmão, então nós vamos ter muitas pessoas equivocadas falando que Deus falou comigo para sair e sair por nada. Não é simplesmente a pessoa está passando um momento difícil, de repente na igreja, pode ser um momento espiritual, de repente emocional abalado por algumas circunstâncias, e aí está achando que o Deus de lá é melhor do que o de cá, vai lá, vai armar problema com os irmãos lá também. Um problema nós vamos ter até a vinda de Cristo. Enquanto Jesus não voltar, e nós vamos vendo aqui, ainda que o Espírito Santo enviou Saulo, no caso, e mais Barnabé, guiado, direcionado, o Senhor preparando tudo, teve problema, imagina quem fala só que Deus falou sem ter falado nada. Mas vamos lá, que eu não acredito que Deus falou, mas enfim, o primeiro tópico aqui, a missão em Chipre é a primeira porta aberta entre os gentios. Aí o primeiro vai falar sobre o envio do missionário e o avanço da palavra. Irmã Kelly, a senhora lê para nós? Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia. Desceram a Selúcia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenitas. Portanto, em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego, acompanhados por João e Marcos, seu cooperador. Avançaram pela ilha até Pátifos. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamaram a palavra exige fidelidade, reverência, obediência e sensível direção do Espírito Santo. Amém. Amém. Então nós vemos que a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé nos ensina uma verdade fundamental sobre a obra de Deus. A missão, primeiro, ela vai começar no céu, para depois começar com nós aqui embaixo. Então, primeiro começa no céu antes de chegar na terra. E o relato de Atos 13 é isso. Mostra que não foi a igreja de Antioquia que idealizou o projeto missionário. Embora estamos ali no verso 1, tem... E na igreja estava, em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E os dois servindo ao Senhor, jejuando, que o Espírito Santo falou, me separa, Barnabé e Saulo. Então, ou seja, então nós vemos que eles não projetaram a obra missionária. Tinha um monte de doutores, profetas, muitos conhecimentos ali, mas eles mesmos não projetou. Poxa, vamos abrir uma obra missionária, vamos começar a expandir o Evangelho? Não, foi o Espírito Santo que falou com eles, separa para mim.
Saulo e Barnabé. Então, ou seja, primeiro a obra começa no céu, para depois ela ser idealizada na terra. Então nós vemos que foi o próprio Espírito Santo, né, que tomou a iniciativa de separarem, né, que é para separar para mim Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. E essa declaração revela que a missão cristã não nasce de estratégias humanas, mas da vontade soberana de Deus. Isso é importante. Como observam os estudiosos pentecostais, a expansão da igreja em Atos sempre corre sob a direção ativa do Espírito Santo, que capacita, envia e sustenta os seus servos ao longo da caminhada. Ou seja, sempre o Espírito Santo que está tomando a frente a direção, né, dos seus servos para fazer tal obra, ou impedindo para não ir. Né? Onde era que Paulo queria ir, que o Espírito Santo falou, não vai lá não. Até que eles desceram para Filipos depois, eles queriam tomar um rumo diferente, o Espírito Santo barrou eles para não irem, né, para onde eles queriam ir, e mandou eles irem para Macedônia. Então, ou seja, a direção deles, Paulo era homem de Deus, Barnabé homem de Deus, né, e o Espírito Santo falou, não, calma aí, filho, a obra é minha, né, eu que vou direcionar, vocês são só servos, é só vaso, não vai para lá não, né, desce para Macedônia. Ou seja, então nós vemos que é o Espírito Santo, né, que conduz a obra missionária. Então, quando você achar, você fala. Achou? A escolha de Chipre também foi um grande significado histórico e missionário. Sendo a terra natal de Barnabé, a ilha representava uma ponta natural para o avanço do Evangelho no mundo gentílico. Além disso, os judeus dispersos, após a perseguição que se seguiu na morte de Estevão, já haviam se levado a mensagem da fé até aquela região. Atos 1:19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Isso mostra que Deus, frequentemente, Ele prepara o terreno antes de enviar os seus obreiros. Então, um dia que apareceu uma obra missionária para irmos, não é, com uma confirmação do Senhor, o Senhor nos direcionando, meu irmão, aos nossos olhos, né, como muitos vão dizer, é loucura, isso é doido, é louco. Meu irmão, mas Paulo diz, né, que a pregação da cruz, a mensagem da cruz é loucura mesmo, os que perecem. Para nós é poder de Deus. Né? Então, para aquele que não crê, que vai descer a sepultura e vai ficar por lá mesmo, não é para dizer loucura, mas para o povo de Deus, a Bíblia diz que é poder de Deus. Então, lê para nós, querido. Atos capítulo 16, eu vou ler do 6, é o 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Então nós vemos, o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para lá. E nós vemos que obra maravilhosa que Paulo foi fazendo, não é, por ele ter obedecido o Espírito Santo. E aí nós achamos que a coisa da nossa imaginação, mas acho que Deus vai, isso é o inimigo, não quer que eu vou lá fazer a obra, não é? Então, ou seja, o 2, o tema do subtópico 2, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Já vai começar o problema aqui já. Irmã Matico, a senhora pode ler para nós, daí Diogo? Aí o cooperador Márcio lê para nós Atos 13, o verso 6 e o 8. Isso. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar-Jesus, também chamado Limas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino, né? A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer.
maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, as trevas recuam. Aí ele é para nós, o cooperador? 13, 6, 7, 8, né? Isso. É o 6, do 6 ao 8. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então nós vemos que a chegada de Paulo e Barnabé em Pafos marca o primeiro grande confronto espiritual registrado nessa viagem missionária. E não se tratava apenas de uma oposição intelectual. A mensagem cristã, a oposição intelectual à mensagem cristã, mas de uma resistência espiritual direta contra o avanço do reino de Deus. E Lucas, ele descreve a Bar-Jesus, também chamado Elimas, como mágico ou falso profeta. Atos 13:6 é o que nós vimos, e o termo grego para magos era usado para designar indivíduos envolvidos com práticas ocultistas. Isso é bom, né? Nós fizemos bem, os que estiverem nos assistindo também, porque tem muito crente, né, caminhando por esses lados aí também. Então vamos lá, vou começar aqui de novo. O termo o presbítero Mário, dá para mim Deuteronômio 18, do verso 9 ao 12. E depois nós vamos ler ele aqui. Então o termo grego magos, era usado para designar indivíduos envolvidos com práticas ocultistas, adivinhação e conhecimento esotéricos. Embora muitos no mundo greco-romano os considerassem os sábios ou os conselheiros espirituais, nós considerávamos eles como sábios e conselheiros espirituais, mas as escrituras condenam tais práticas por afastarem as pessoas da dependência exclusiva de Deus. Aí você lê para nós, Deuteronômio 18, de 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Isso. O presbítero Maurício, sabe para nós Gálatas capítulo 5, ele lê para nós o verso 20 e o verso 21 também. Então nós vemos que o episódio revela que desde os primeiros dias da expansão missionária, o evangelho encontrou resistência não apenas em sistemas religiosos, mas também nas forças espirituais que operam por trás deles também. Aí Gálatas capítulo 5, e o verso 20 e o 21. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declara, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tá, então nós vamos lá. O presbítero Amarildo, ele leu algo ali para nós, né, falando dos agoreiros, dos feiticeiros e os adivinhadores. E aí aqui continua em Gálatas 5:20. Né, então a idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, esmulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca do qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é? Então, uma lista para nós crentes aí tomarmos cuidado em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhar aqui para o 3, confiando no poder transformador do Evangelho. Meu meio, a senhora lê para nós, por favor. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma a mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Glória a Jesus. A Kete lê para nós o Romanos 12 e o capítulo 2. A irmã André lê para nós 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Aí quando vocês acharem, vocês me avisam. Então, o episódio corrido em Pafos nos conduz a uma das verdades mais encorajadoras de toda a narrativa missionária de Atos. O Evangelho possui poder real para transformar pessoas. E Lucas, ele não apresenta apenas um confronto entre Paulo e Elimas, mas um contraste entre os dois caminhos espirituais completamente opostos. De um lado está um homem que resiste deliberadamente à verdade de Deus, e do outro lado um governante gentil que, apesar da sua posição social, influência política, ele demonstra disposição para ouvir a palavra. A Kete achou? 12:2. 2 Coríntios 5 e 17? Isso, o seu 5:17. 2 Coríntios 5:17, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, nós vemos aqui que tem que ter uma renovação, né, do nosso entendimento, né, e isso é importante. Agora, 2 Coríntios 5:17. De maneira que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós vemos que o resultado desse encontro revela que o Evangelho ele é capaz de alcançar qualquer pessoa. É capaz de alcançar qualquer pessoa, independentemente da sua condição cultural, intelectual ou espiritual. Nenhum coração está além do alcance da graça de Deus, e isso é importante para nós, né? Quando a palavra é anunciada sobre a ação do Espírito Santo. Então, nós vemos que ao descrever Paulo aqui como cheio do Espírito Santo, Lucas ele reforça um tema central do livro de Atos. A missão da igreja depende da capacitação divina e que fortalece para enfrentar a oposição. Já pensou se Paulo ele não está cheio do Espírito Santo? Né? E nós vimos que ele deu uma sentença de juízo aqui. Cadê? Estou enrumando, deixa eu voltar aqui em 13 aqui. No verso 9. Todavia, Saulo, que também chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça,
não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor. Né? Então, ou seja, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele chama o camarada filho do diabo. Né? Então nós vemos que quem que deu esse discernimento para ele? Né? Quem que deu essa autoridade para ele falar tal coisa desta maneira? Né? Então nós vemos que ainda continua, né? O filho do diabo. E aí depois o 11, que vai dizer: e eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando por roda, buscava quem a guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Irmão, nada em vão, né, quando nós fazemos a obra, e Deus, ele está no comando. Né? Então nós vemos que ali, aparentemente, uma luta, né, que Paulo enfrentava, né, nós vemos que o procônsul ficou maravilhado com a doutrina de Paulo, né, o poder de Deus ali na vida dele, a tal ponto que ele se converteu. Né? Então nós vemos que isso é importante. Então nós vemos que o avanço do Evangelho não depende primeiramente da eloquência do pregador, ou da estrutura da igreja, ou da capacidade do argumento, não é? Isso é importante, ajuda bastante, não é? Mas a atuação do Espírito Santo, que é o convencedor do ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não é o Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, meu irmão, em vão. É uma igreja com uma estrutura maravilhosa, né? Um camarada que prega eloquentemente, um camarada bom de convencimento, mas se o Espírito Santo não agir, né? Ou seja, não vai ser uma palavra ministrada sem Deus, não uma igreja cheia de vontade, mas sem Deus também. Né? Então, o importante é nós confiarmos no Senhor, né, e deixar Deus agir. Isso é importante. Aí sim, né, com a ação de Deus. Irmãos, nós sabemos que temos muitos ministérios, muitos e ricos, e muitos ricos. Imagina eles com a ação do Espírito Santo, enviando os missionários, ajudando os missionários, fortalecendo a obra. Como que não estaria a obra do Senhor hoje? Deveria estar muito mais adiantada do que está, né? Isso falando de igreja muito rica. Agora, entre nós aqui, os irmãos que estão na internet, quantos são ofertantes da obra missionária? Nós estamos falando dos ricos, e nós? Né? Domingo eu preguei de coisas mínimas, de pequenas coisas, não é? Mas e nós? Quantos de nós aqui ofertamos na obra missionária para ver a expansão da obra? Não é? O Espírito Santo capacita, ajuda, vai, não é? Mas e se nós tivermos um pouco também para ajudar, para estar enviando? Então, ou seja, meus irmãos, a importância também de ter uma igreja que ela tem uma estrutura, né, de uma igreja forte, ajudando a amparar também. Irmãos, a obra, não é? A Bíblia diz que Jesus vai vir quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo. Meu irmão, se as igrejas tivessem se envolvido de tal maneira, se não tivessem acumulando riqueza para si, e nada contra, né, templos grandes, maravilhosos, e deve ter, mas, meus irmãos, poderia estar muito mais adiantada a obra se não tivesse acumulando para si próprio, né, muitas coisas que nós estamos vendo por aí. Mas vamos continuar aqui. O 2, a missão em Antioquia da Pisídia e o Evangelho que ilumina. Vai falar sobre a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Irmã Anderson, a senhora pode ler para nós? Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel, para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes e Saul. Apresenta Jesus como o descendente de Davi. Afirma que João preparou o seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram
o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte, e assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Irmãos, essa leitura é um pouco longa, não vai dar para a gente ler todos, que vai falar de Atos 13, do verso 16 a 43. Mas o que vem na sua mente, se o povo fala assim, olha, volta amanhã, que nós vamos chamar bastante gente para vir aqui. E a Bíblia fala para nós que veio quase a cidade inteira, né, para ouvir a pregação de Paulo. O que nós imaginamos? Vai ter muita salvação de alma, né? Muitos milagres, né? Vai ser coisa assim grandiosa. Né? Normalmente é isso que passa no coração de todo mundo, né? Quando vai pregar numa igreja grande, uma igreja cheia, né? Que grandes coisas Deus vai fazer ali naquele meio, que, né? Uma multidão que está ali. Mas nós vamos ver no decorrer aqui que não foi bem assim que aconteceu. O apóstolo começa recordando a trajetória do povo de Israel, desde a libertação do Egito até o estabelecimento da monarquia. Entretanto, o seu objetivo não é apenas narrar fatos históricos. Paulo demonstra que Deus sempre esteve conduzindo a história e a direção ao cumprimento das suas promessas messiânicas. Quando menciona Davi, ele não destaca apenas um dos maiores reis de Israel, mas o homem a quem Deus prometeu uma descendência eterna. Segundo Samuel, capítulo 7, do 12 ao 17. Não vou ler, não vai dar tempo. Mas os irmãos anotam aí, 2 Samuel, de 7, de 12 a 17, né, que vai falar sobre o filho de Davi, ele, a promessa, né, de que ele viria. Né, de quando ele menciona Davi, então o povo já enche os olhos. E aí nós vemos que Paulo, ele apresenta Jesus, ou melhor, a partir desse ponto, Paulo, ele apresenta Jesus como descendente prometido, aquele em que se cumpre as alianças e as expectativas proféticas. A genealogia de Cristo, ela registrada nos Evangelhos, não é um detalhe meramente histórico. Ela constitui uma poderosa evidência de que Deus permaneceu fiel à sua palavra aos longos dos séculos. O ponto culminante do sermão de Paulo aparece quando Paulo, ele proclama a justificação pela fé. Aí aqui encontramos as primeiras declarações explícitas dessa doutrina em sua pregação missionária. O termo grego dikaio significa declarar justo, indicado um ato jurídico realizado por Deus em favor do pecador que crê. Paulo, ele afirma que aquilo que a lei de Moisés não podia realizar plenamente, agora é oferecido por meio de Cristo. E essa mensagem era revolucionária para os seus ouvintes, o que eles estavam ouvindo. A salvação não seria alcançada por méritos humanos, observâncias religiosas ou heranças étnicas, mas mediante a fé no Salvador ressuscitado. E essa verdade permanece no centro da mensagem cristã. Até hoje, ninguém é salvo por aquilo que faz para Deus, mas por aquilo que Cristo já realizou na cruz. Meus irmãos, ainda que eu não faça a obra, eu não vou ser salvo pelas obras, mas eu vou ser salvo mediante, né, o que Cristo fez por mim na cruz. Né, as obras vai trazer para mim galardão, mas fora isso, não adianta eu fazer obra, não é achando que eu vou ser salvo pela obra e esquecer do dono da obra, não vai resolver nada. Mas vamos continuar aqui. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo. Irmã Conceição? Só vem a Conceição na cabeça. Irmã Regiane, lê para nós esse tópico 3, que vai falar a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante dos incrédulos. Tá bom, então. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois os gentios. Paulo inicia sua pregação na sinagoga, contudo em Antioquia da Pisídia. A inveja e a
resistência dos judeus revela a dor do apóstolo ao ver seus povos rejeitar o evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era-me que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitasse, eis que nós voltamos para os gentios, assim dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Então, olha que interessante, Romanos 9:1-3 vai dizer assim: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. E o verso 2 continua: tendo grande tristeza e continua a dor no meu coração, porque eu mesmo poderei desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, de que são meus parentes segundo a carne, ou seja, os que são israelitas, dos quais é adoção dos filhos da glória, aos concertos da lei e o culto de promessas, e dos quais são os pais, dos quais é Cristo, que segundo a carne, no qual sobre todos, e Deus bendito eternamente, amém. Ou seja, Paulo está mostrando aqui para nós, no que nós lemos aqui, que ele inicia a pregação na sinagoga, contudo em Antioquia, então nós vemos que ele caminha para pregar para os judeus, que primeiro convinha que ele pregava para os judeus virando as costas, não aceitando a graça, ele fala: então vamos pregar para os gentios. Ou seja, vocês não querem, nós vamos continuar pregando para quem querem. Então nós vemos que ele sai dessa maneira, e poucos episódios no livro de Atos revela tão claramente a tensão entre a graça oferecida por Deus e a resistência do coração humano, quanto ocorreu em Antioquia da Pisídia. Após a impactante oposição das escrituras feita por Paulo na sinagoga, a expectativa era enorme. Lucas relata que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. O crescimento do interesse pela mensagem, especialmente entre os gentios, deveria ser um motivo de celebração. No entanto, aquele que poderia ter produzido alegria espiritual acabou despertando inveja de muitos líderes judeus. E o texto sugere que eles não estavam incomodados apenas com a mensagem de Paulo, mas com o alcance de que ela estava alcançando. Ou seja, eles começam a fazer picuinha no meio do povo. Eles começavam a andar no meio daquele povo, e começavam a falar mal de Paulo, falar mal de Barnabé, falar mal do evangelho, ou seja, contradizendo o que Paulo pregava. Então não era somente pelo evangelho, mas também da forma que estava despontando o evangelho naquele lugar. Então a multidão reunida expôs um problema mais profundo: a dificuldade de aceitar que Deus estava estendendo a sua graça para além das fronteiras étnicas de Israel. Ou seja, eles não querem, mas não aceitam que sai fora. Dá para entender? A gente não quer, mas também não está acreditando que o evangelho pode sair para fora. E a declaração de Paulo a Barnabé em Atos 13:46, marido, lê para nós aí 13:46, Atos. Representa um momento decisivo na narrativa missionária, ao afirmar que a palavra deveria ser anunciada primeiro aos judeus e eles reconhecessem o papel histórico de Israel no plano da redenção. Contudo, rejeitaram deliberadamente o evangelho. Achou? Então lê para nós, Atos 13:46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mista que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ou seja, né, era mista, pode falar. Opa! Né, então, ou seja, então nós vemos que primeiro aos judeus, era mista, ou seja, era para ser pregado para eles primeiro.
Mas eles não quiseram. Eu falei, ô Barnabé, eles não querem, vamos pregar lá para os judeus então? Bora lá. E foram pregar para eles e chegou até nós aqui, graças a Deus por isso. E eles reconhecessem o papel histórico de Israel, ou seja, reconhecem, né, o plano da redenção, mas contudo, ao rejeitar deliberadamente o evangelho, aí é importante observar que o texto não apresenta Deus excluindo os judeus da salvação. Antes mostra os homens rejeitando voluntariamente a salvação, a mensagem que estava sendo anunciada. Eles rejeitaram, tá? Então não é que Deus rejeitou Israel, Deus rejeitou os judeus. Eles que não quiseram aceitar o evangelho. Aí Paulo falou, então vamos pregar para os gentios, né? Vamos embora. E foram e pregaram. Ou seja, meu irmão, o que era para ser um grande avivamento naquele lugar, algumas poucas pessoas aceitaram o evangelho naquele lugar. E ainda assim, os líderes judeus começaram a fazer picuinha, arrumar confusão, para que o povo ali não aceitasse, que eles não aceitavam que o evangelho saísse dele também. Ou seja, não queria, mas não queria que saísse dele também o evangelho. Dá para entender? Sabe aquele negócio tipo assim, não quero, mas também não quero que dá para os outros. Mas vai fazer o quê? Meu irmão, o evangelho tem que caminhar, não pode parar. O 3. A porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Cooperador, lê para nós o negai. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria luz para as nações, que está em Isaías 49, versículo 6. E de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios. O texto afirma que creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. A salvação é oferecida a todos, mas escolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje, o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como a Antioquia da Pisídia se tornou lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Então, Atos 13 registra um dos momentos mais decisivos da expansão do cristianismo no primeiro século. Diante da resistência de muitos judeus em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé fazem uma declaração que ecoaria por toda a história da igreja. Agora nos voltamos para os gentios. E essa decisão não foi o fruto de frustração humana, e nem uma mudança improvisada de estratégia missionária. Na verdade, ela representa o cumprimento de um propósito que Deus havia revelado há séculos antes, por meio dos profetas. Desde o chamado de Abraão, o Senhor já havia anunciado o seu desejo de abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3 vai dizer assim: abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, então a rejeição da mensagem da parte de alguns judeus não anulou o plano divino, apenas abriu espaço para que a sua abrangência universal se tornasse ainda mais evidente. Então, quando Lucas afirma aqueles judeus
né, que o julgaram indignos da vida eterna, Lucas 13:46, né, o texto destaca uma importante verdade espiritual aqui. A condenação não ocorre porque Deus recusa salvar pessoas, mas é porque muitas pessoas recusam a salvação que Deus oferece. Tem muita gente dizendo que Deus é um só, Deus é um só. Deus é um só mesmo, Deus. Não é? Então nós vemos, mas tem muita gente falando que Deus é um só, porque eu sou de Deus, meu irmão. E tem muita gente aí que não vai não. O Evangelho havia sido anunciado às Escrituras e havia sido explicada, e que Cristo havia sido apresentado como o Messias prometido. A rejeição partiu deles, e esse princípio percorre por todo o Novo Testamento. Deus chama, convida, exorta, oferece a tua graça, mas o ser humano é que vai escolher o caminho. Lembrando, acho que foi na aula passada que o Marildo falou aqui, que para nós cristãos, crente em Jesus Cristo, não tem o livre-arbítrio, tá? E que tem muitos crentes falando assim, mas eu tenho um livre-arbítrio. Tem não. O seu livre-arbítrio é servir a Deus, servir a Jesus, é ser obediente. Não tem o outro plano aí, não é de Deus não, tá? É do tinhoso o outro plano. Então, a incredulidade não é resultado da ausência da graça, mas da resistência a ela. E por isso a narrativa de Atos apresenta simultaneamente a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminhando lado a lado. E o versículo 48 contém uma das declarações mais debatidas do livro de Atos. Creram todos o que havia sido destinado para a vida eterna. Tradução NVI. O significado central da expressão destinados para a vida eterna descreve aqueles que pela fé em Cristo foram chamados, regenerados e conduzidos ao caminho que culmina a comunhão eterna com Deus. E não é apenas um futuro distante, é uma realidade presente, há uma identidade espiritual. A Bíblia usa essas ideias em vários momentos. João 3,16. A vida eterna é dada aos que creem no Filho. Romanos 8, 29 e 30. Aos que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. Atos 13, 48. Creram todos que estavam destinados para a vida eterna. Meu irmão, a predestinação aqui, né, que muitos falam assim, Deus escolheu alguns para serem salvos. Deus escolheu alguns para serem salvos ou Deus escolheu todos para a salvação? É claro que Deus sabe que muitos que já aceitaram a Ele, Deus já sabia que muitos iriam aceitar Ele, mas também iria abandonar. Então, ou seja, não é que Deus escolheu alguns para a salvação. Deus escolheu alguns. Não, então tem muita gente pregando que não sabe se vai ser salvo. Se Deus já tem os seus predestinados, talvez o que está pregando não vai ser salvo. Ele está pregando que Deus já sabe quem vai ser. Lógico que Deus sabe. Não é? Ele é antes, agora e depois. Então como que ele não vai saber quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Então não é que Deus escolheu um grupo para serem salvos, ou algumas pessoas alcançaram a salvação, meu irmão. A salvação é para todos. Para os judeus não queriam, Paulo saiu pregando, continuou. Tá? Então é para todos quantos crerem no Filho de Deus. Amém? Vamos continuar rapidão aqui. A missão em Icônio, Listra e Derbe e a fé que persevera. Marido, lê para nós aqui a Icônio, testemunho ousado. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando o testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do Evangelho não pode ser detido. Já pensou, irmãos? Queriam até apedrejar eles. E Deus estava guiando eles, hein? Eu estava ali conduzidinho ali pelo Espírito Santo e queriam apedrejar os meninos ainda.
Atos 14:1, e aconteceu que em Icônio entraram junto à sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. E Lucas registra que os judeus incrédulos envenenaram a mente dos gentios contra os irmãos. Atos 14:2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. O verbo empregado no texto grego aqui transmite a ideia de corromper, contaminar ou incitar a hostilidade deles. Satanás procura obscurecer o entendimento humano para impedir que as pessoas reconheçam a glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4 vai dizer assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É o que ocorreu lá em Icônio. O 2. Marido, lê corrido para nós o 2 aí também. Em Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo como deuses. Paulo e Barnabé rejeitaram a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. 3. Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o Evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue, porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Irmãos, olha que interessante. Aqui no 2, onde fala de confusão, de milagre religioso aqui, Paulo, ele pregando, ele vê um homem ali aleijado, ele vendo que ele tinha fé para ser curado, e ali é operado um grande milagre, não apenas por demonstração de compaixão de Deus, não é por um sofredor, mas que servia também como um sinal visível para que as pessoas cresçam em Jesus Cristo. Em vez deles crerem na pregação, começa a levantar Paulo e Barnabé chamando ele de deuses, que o planeta lembrou deles, mandaram deuses para eles. Então, ou seja, nós vemos que com essa reação da multidão, revela um profundo vazio espiritual que caracterizava aquela região. Ou seja, a influência pela cultura do greco-romana, por antigas tradições religiosas, os habitantes de Listra interpretaram o milagre à luz dos seus próprios olhos, convencidos que os deuses haviam descido na terra, e chamavam de Hermes, olha só, chamava Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, e essa cena é impressionante. Aquilo que deveria conduzi-lo ao conhecimento de Deus, estavam chamando os dois, que eles eram deuses, os deuses desceram à terra, e hoje tem muitas pessoas se endeusando aí também, tá? Então nós vemos aqui, meu irmão, que Derbe, deu frutos que brotaram a perseverança. E a nossa conclusão, ao encerrar esse ciclo missionário, o apóstolo retorna à cidade de onde haviam sofrido fortalecimento, e os seus discípulos estabelecendo presbíteros, e depois apresentaram à igreja de Antioquia o relatório da obra missionária, que o que Deus fizer ali na igreja de Antioquia, relatando o relatório e celebrando que abriria aos gentios as portas da fé. Então nós vemos que a missão continua, porque a graça conduz, sustenta os caminhos onde parecia impossível. Meu irmão, servir a Deus é bom. Vem luta, vem problema, irmão, mas se nós estivermos na direção do Senhor, é só nós cremos que a vitória também chega. O que nós não podemos é desistir e desanimar da caminhada, da jornada, ou da missão que Deus tem designado para cada um de nós. Nós temos que continuar servindo ao Senhor e proclamando o Evangelho em nome de Jesus, amém? Presbítero, em nome de Jesus, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. As perguntas estão abertas agora. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor.
E é interessante quando nós lemos essa parte, né, que como o presidente falou algo interessante, inclusive que eu li o texto, né, que nem tudo que parece ser de Deus é Deus agindo, né? Que tem muitas pessoas que vão fazer certas coisas que agradam o seu coração e falam, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Né? E nem sempre é Deus agindo, às vezes é o próprio desejo do seu coração, né, que acaba o motivando, né, a tomar certas decisões. Né? Paulo, sendo o próprio Paulo guiado pelo Espírito Santo, ele foi impedido, né, pelo Espírito Santo de poder executar a obra do Senhor. Tá? Mas que Deus abençoe as nossas vidas, que nós continuemos, né, fazendo a obra do Senhor, que nós venhamos continuar a pregar o Evangelho, né, como a própria irmã Rejane, ela testificou que ela entrou no trabalho e às vezes passa por suas dificuldades e às vezes acha que nem é de Deus, e nem tudo que vai ruim também não significa que Deus não nos colocou ali. Às vezes nós passamos por dificuldades, mas Deus tem algo a tratar, a fazer em algum lugar. Né? Isso nós podemos ver na vida de Paulo, em vários momentos. Paulo, por exemplo, importava que Paulo, no capítulo 28 de Atos Apóstolos, fosse levado para Roma, né, para que cumprisse a palavra do Senhor, e no meio do caminho, né, eles vão encontrar uma grande tempestade, né, um grande vendaval, chamado Euroaquilão, se não me engano, né, e ali aquele barco, ele é despedaçado. O barco estava sendo levado Paulo, e Paulo aconselhou ainda, está vindo a tempestade, não é bom que nós viajemos, né? Será que não é melhor aguardar? E o capitão, confiando em si mesmo, falou, não, vamos embora, vamos viajar. E aquele barco, ele é destroçado. Só que antes de ser destroçado, o próprio Espírito Santo explicou a Paulo que nada aconteceria. Então, por mais que fosse difícil a situação, o próprio Deus estava ali com aquele povo por causa de Paulo. Então, por causa de Paulo, aquele povo foi salvo, nenhum se perdeu, a não ser a embarcação, né? Tá, então, irmãos, às vezes nós passamos por situações que nós achamos que Deus esqueceu de nós, mas é o próprio Deus que nos deixou naquela situação, porque Ele tem algum propósito, né, naquele momento, naquele local, né, na sua família, né, dentro da sua casa, dentro do trabalho. Então, eu creio que Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Eu também já passei por um momento difícil na empresa onde eu trabalho hoje. Por várias vezes eu quis sair de lá e Deus sempre me impediu de eu sair de lá. Hoje eu entendo porque que Deus, Ele não permitiu que eu saísse de lá. Porque ali onde eu estou trabalhando hoje eu tenho liberdade para fazer a obra do Senhor. Então, nem tudo que parece ser ruim é tão ruim assim. Tá? Então, que nós possamos, em nome de Jesus, passar a compreender melhor a voz do Senhor, passar a ouvir mais a voz do Senhor e passar a compreender quais são os propósitos de Deus na nossa vida. E se nós não nos dispusermos ao Senhor para cumprir com o propósito de Deus, Deus, Ele levanta outro. E a obra vai continuar. A obra não vai parar porque eu não quis fazer. Mas aquilo que Deus, Ele tinha para nós, vai deixar de usar a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos à disposição do Senhor. Né? Então é bom a gente se colocar na posição, porque Deus, Ele precisa de nós? Não precisa, mas Ele conta com nós. Ele conta com nós, Ele conta com a nossa, com aquilo que Ele nos deu. Deus nos deu capacitação em algumas áreas, né? Tem gente que tem o dom de pregar, tem gente que tem o dom de ensinar, né? Tem gente que tem a graça de tocar, a graça de cantar, né? E eu louvo a Deus por isso. A igreja é formada por um corpo, cada um na sua área. Então, o que nós precisamos é nos colocar na posição para que Deus possa nos usar. Ok? Deus abençoe a sua vida, aos irmãos que nos assistiram também. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Lembrando que sábado é o culto de ceia, né? E domingo é o culto da família. No domingo, nosso novo horário. A partir do domingo, agora dia 2, o nosso horário do culto vai ser às 18 horas. Tá, irmãos? Então, não falte ao culto, em nome de Jesus, e Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos, irmãos, antes de eu colhermos a oferta,
Nós tivemos esse final de semana eu não tive aqui na igreja, irmãos. Eu tive ausente sábado e domingo aqui na igreja, porque eu fui no sábado pregar no primeiro congresso de adolescentes lá de Xiga, na congregação de Icona. Foi uma bênção, irmão, foi uma bênção. Deus salvou vida, Deus restaurou saúde, né? E nem sei, mas de repente até a gente foi batizado no Espírito Santo, que depois foi tão grande o poder de Deus, né? E nós vimos ali o que Deus fez. Aí retornamos para cá, deixamos os adolescentes, e no domingo de manhã eu já viajei para a sede de novo, para o CFO, eu e o presidente Maurício. Estivemos no CFO ali, pastor Sérgio Takahashi trouxe uma bela palavra, uma boa palavra. E à tarde eu fui pregar lá em Ogaki, lá em Gifu. É uma nova congregação que nós temos ali, está sob a direção do pastor Serginho Otani, uma igreja que é uma bênção, muito parecido com nós aqui, né? Um povo avivado, um povo carinhoso, um povo receptivo, e foi uma bênção. E nessa ocasião que eu tive no CFO, o ministério, todo mês de agosto, nós entramos em campanha pelo mês missionário. O nosso ministério no mês 8, ele é considerado o mês missionário. E eu trouxe alguns envelopes aqui, é voluntário, tá, irmãos? É voluntário. Mas, diante da aula que nós assistimos hoje, irmãos, diante da aula que nós assistimos, se a gente não contribuir, irmãos, a gente está sendo falho. Tá? Foi o que o presbítero ele pregou, que ensinou aqui hoje. E hoje aí nós temos envelope. Quem quiser vai estar à disposição da igreja. É um valor estipulado, 1.000 ienes. Coloca aqui dentro desse valor e pode botar dentro da salva. Minha contribuição para a campanha. Eu faço missões. Tá? Eu queria motivar você a pegar e contribuir. Você coloca seu nome, a data que você vai contribuir e o nome da congregação que é de Toyama. Esses envelopes nós vamos enviar, tá? Os envelopes não podem ser arquivados, vai arquivar até o final do mês para a gente enviar para a sede. Serão enviados para a sede. Tá? Então, quem quiser, irmãos, vai estar à disposição, tá? Coloca o valor e coloca na salva, mas preenche o nome, a congregação, tá? Para que possam o pessoal estar orando pela tua vida. Tá? E Deus abençoe.